383. Jorão, rei de Israel, acreditando poder reconquistar a cidade de Ramote Gileade, sitiou-a, depois da morte do rei da Síria, com grande exército, sendo ferido nesse cerco por uma flecha atirada por um sírio. Como o ferimento não era mortal, ele retirou-se para a cidade de Jezreel, a fim de tratar a ferida, deixando o cerco a cargo de Jeú, filho de Josafá, que comandava as suas tropas. Esse general tomou a cidade num assalto, e Jorão resolveu continuar a guerra aos sírios, logo que se tivesse curado do ferimento. Nesse mesmo tempo, o profeta Eliseu ordenou a um de seus discípulos, que tomasse o óleo santo e fosse a Ramoete consagrar Jeú, rei de Israel, e declarar-lhe que o fazia por ordem de Deus. Feito isso, o discípulo deveria se retirar em seguida, como quem está fugindo, a fim de que ninguém fosse tido como suspeito de cumplicidade naquele ato. O discípulo encontrou Jeú assentado entre os seus oficiais, conforme dissera o profeta, e pediu para falar-lhe em particular. Jeú levantou-se e levou-o ao seu aposento. Ali o profeta derramou-lhe o óleo santo sobre a cabeça e disse-lhe: Deus vos consagra rei de Israel, para vingar o crime cometido por Jezabel, quando, contra toda espécie de justiça, derramou o sangue dos profetas. Ele vos ordena que extermineis completamente a descendência de Acabe, bem como a de Jeroboão, a de Nabate, seu filho, e a de Baasa, por causa de sua impiedade. Terminando de falar essas palavras, o profeta retirou-se do quarto apressadamente. Jeú voltou para junto daqueles que havia deixado, perguntando eles o que viera fazer aquele homem, que parecia ter perdido o juízo. Ele respondeu: Tendes razão em falar assim, pois ele falou-me como um louco. A curiosidade de saber o que o homem dissera os fez insistir em que Jeú contasse o que se passara, e ele disse: Revelou-me ele que a vontade de Deus é fazer-me rei. A essas palavras, eles puseram os seus mantos em terra, uns sobre os outros, para que Jeú se sentasse sobre eles, como em um trono, e o proclamaram rei ao som de trombetas. O novo soberano marchou em seguida com todo o exército para Jezreel, onde, como dissemos, o rei estava fazendo curar o seu ferimento. Acasias, rei de Judá, filho de sua irmã, tinha vindo visitá-lo. Jeú, para surpreender Jorão e não falhar em sua empresa, pediu a todos os soldados que, se quisessem dar uma prova de que o haviam escolhido de boa mente para rei, impedissem que Jorão soubesse de sua chegada. Capítulo 5. Jeú mata Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. 384. O exército de Jeú obedeceu com alegria a essa ordem e ocupou de tal modo as estradas que iam a Jezreel que era impossível avisar o rei de sua chegada. Jeú, sobre o seu carro, acompanhado pelo melhor de sua cavalaria, marchou para a cidade. Quando já estava perto, a sentinela avisou que via aproximar-se um grupo de cavaleiros. O rei ordenou a um dos seus que fosse verificar quem eram. O cavaleiro foi a Jeú e disse-lhe que o rei o mandava para saber como iam as coisas no exército. Jeú respondeu-lhe que não se devia impressionar e que o seguisse. A sentinela, vendo que o cavaleiro, em vez de voltar, tinha se reunido ao grosso dos cavaleiros, foi avisar Jorão, que mandou um segundo, ao qual Jeú também reteve. A sentinela avisou Jorão novamente, e então ele subiu ao carro, acompanhado por Acasias, rei de Judá, para ver ele mesmo o que se passava. Jeú marchava vagarosamente. Jorão alcançou-o no campo de Nabote e perguntou-lhe se tudo ia bem no exército. Jeú, em vez de responder, perguntou-lhe como se podia vangloriar de ter por mãe uma feiticeira e uma mulher sem honra. Essas palavras fizeram Jorão ver claramente que Jeú havia tramado a sua ruína, e ele disse ao rei Acasias: Fomos traídos. Ao mesmo tempo, girou o carro para voltar à cidade, mas Jeú deteve com uma flechada, que lhe atravessou o coração e o fez cair morto fora do carro. E, lembrando-se de ter ouvido o profeta Elias dizer ao rei Acabe, pai de Jorão, que ele e toda a sua geração morreriam no mesmo lugar em que injustamente se insurgira contra Nabote, ordenou Abdicar, general de um terceiro grupo de suas tropas, que lançasse o corpo de Jorão nas terras de Nabote. E assim a profecia realizou-se. Temendo receber o mesmo tratamento que Jorão, o rei Acasias desviou o seu carro para tomar outro caminho. Jeú perseguiu-o até uma pequena colina, onde lhe desferiu também uma flechada, que o feriu.
Acasias desceu do carro, montou num cavalo e fugiu a todo galope até a cidade de Megido, onde morreu em consequência do ferimento. Levaram o seu corpo a Jerusalém, onde ele foi enterrado, após haver reinado somente 1 ano e mostrado que era muito pior que seu pai. Capítulo 6. Jeú, rei de Israel, faz morrer Jezabel, os 70 filhos de Acabe, todos os parentes desse soberano, 42 parentes de Acasias, rei de Judá, e em geral todos os sacerdotes de Baal, o falso deus dos tírios, ao qual Acabe mandara construir um templo. 385. Quando Jeú fez a sua entrada em Jezreel, a rainha Jezabel veio a uma janela, para vê-lo chegar. Estava adornada e bem vestida, e disse ao vê-lo aproximar-se: Eis o fiel servidor, que assassinou o seu senhor. A essas palavras, Jeú ergueu os olhos, perguntou quem ela era e mandou que descesse. Ela não quis fazê-lo, e ele então ordenou aos eunucos que estavam com ela que a atirassem para baixo. Os homens obedeceram, e a miserável princesa, caindo, espatifou-se de tal modo sobre as pedras do calçamento que elas ficaram manchadas com seu sangue. Ela morreu depois, sob as patas dos cavalos que lhe passaram por cima. Jeú ordenou que ela fosse sepultada com a honra devida à grandeza de seu nascimento, sendo de família real, mas apenas foram encontradas as extremidades de seu corpo, pois os cães haviam comido o resto. Isso fez o novo rei lembrar a profecia de Elias, o qual predissera que ela morreria daquele modo, em Jezreel. 386. Acabe deixara 70 filhos, e estavam todos em Samaria. Jeú, para experimentar a disposição dos samaritanos para com ele, escreveu aos preceptos dos jovens príncipes e aos principais magistrados da cidade, dizendo que escolhessem para rei um dos filhos de Acabe que julgassem digno de reinar, e que se vingasse de quem lhe matara o pai, pois eles possuíam armas, cavalos, carros, soldados e praças fortes. Os magistrados e os habitantes, não se julgando em condições de resistir a um homem que matara 2 reis tão poderosos, responderam-lhe que não conheciam outro soberano senão ele, que estavam prontos a fazer tudo o que ele lhes mandasse. Diante de tal resposta, ele escreveu aos magistrados que, se deveras estavam assim dispostos, lhe mandassem as cabeças de todos os filhos de Acabe. Ao receber essa carta, mandaram eles chamar os preceptores dos príncipes e ordenaram-lhes que fizessem o que Jeú lhes mandara. Homens cruéis obedeceram no mesmo instante, puseram as cabeças num saco e enviaram-nas a Jeú. Ele estava à mesa com alguns de seus familiares quando as trouxeram, e ordenou que as colocassem em 2 montes de ambos os lados da porta do palácio. No dia seguinte, de manhã, foi vê-las e disse ao povo: É verdade que matei o rei meu senhor. Mas quem matou estes? Queria assim dar-lhes a entender que tudo acontecera por vontade de Deus e por ordem dele, pois, como fora prédito pelo profeta Elias, ele exterminaria Acabe e toda a sua descendência. Mandou em seguida matar todos os parentes de Acabe que ainda estavam vivos e depois partiu para Samaria. Encontrou pelo caminho 42 parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou-lhes para onde iam. Responderam que iam saudar Jorão, rei de Israel, e Acasias, o rei que estava com ele, pois não sabiam que ele havia matado ambos. Jeú mandou prendi-los e os fez morrer também. Logo depois, Jonadab, que era um homem de bem e seu velho amigo, veio procurá-lo e louvou por haver fielmente cumprido as ordens de Deus, exterminado toda a descendência de Acabe. Jeú disse-lhe que subisse ao seu carro para acompanhá-lo a Samaria e ter a satisfação de constatar que ele não perdoaria a um só dentre os maus, mas faria passar a fio de espada todos os falsos profetas e sedutores do povo, que o levavam a abandonar a Deus para adorar falsas divindades, pois nada poderia ser mais agradável a um homem de bem como ele que ver sofrerem os ímpios o castigo que merecem. Jonadab obedeceu, subiu ao carro e foi com ele a Samaria. Jeú continuou a procurar e a matar todos os parentes de Acabe, para impedir que algum dos profetas dos deuses falsos daquele príncipe pudesse escapar. Serviu-se de um ardil. Mandou reunir todo o povo e declarou que, tendo resolvido intensificar o culto que se prestava aos deuses de Acabe, nada queriam fazer acerca daquele assunto sem o parecer dos sacerdotes e dos profetas.
Assim, queria que todos, sem exceção, viessem ter com ele, a fim de oferecerem um grande número de sacrifícios a Baal, deus deles, no dia de sua festa, e quem faltasse seria castigado com a pena de morte. Marcou depois um dia para a cerimônia e mandou publicar a sua ordem em todas as partes do reino.